Olha só, gente querida, eu quero ler o Salmo 63 hoje, pensando nas aflições domésticas que muita gente está vivendo. Uma das coisas que essa pandemia criou foi muita desavença familiar. As pessoas, eu ouvi isso de muita gente. Eu ouvi de uma mãe, boa mãe, mas que já tem os filhos criados. E ela teve 2 casamentos e tem um filho de um casamento e tem outros filhos do segundo casamento, que é um casamento de muitos anos. E é uma família de gente muito linda. E aí, conversando com ela me falou, olha, Caio, uma das coisas complexas dessa pandemia é que os meus filhos estão todos adultos. É todo mundo vivendo os seus próprios mundos. De repente veio a pandemia e aí eu convoquei todos eles para nós passarmos a pandemia juntos. Primeiro mês foi muito bom, mas do segundo mês em diante, todas as idiosincrasias começaram a se manifestar. A palavra idiosincrasia vem de idiota, idiot no grego, que significa não esse idiota brasileiro, que ocupa todos os lugares que a gente possa imaginar, tem idiotas no Brasil. Não é disso que o texto, que a palavra grega falava. Idiota significa aquele indivíduo que tem vida absolutamente privada e só pensa na sua própria existência particular e privada. Esse é o idiota original. Era aquele indivíduo que só olhava para o seu próprio interesse. Hoje em dia, o idiota é um quase retardado que também só olha para o próprio umbigo e não enxerga mais nada. Mas naqueles dias não era tão pejorativa a designação. Você encontra em textos clássicos de Platão e de alguns outros escritores da antiguidade, onde idiota significa apenas o indivíduo que escolheu não ter uma vida ativa na polis, na sociedade, na cidade. Aquele indivíduo que resolveu viver recluso para si mesmo, quase monasticamente. Esse era chamado de idiota, mas não era com conotação negativa. Depois, no próprio texto grego antigo, você começa a ver a palavra aí ganhando conotações pejorativas. Até com a dominação romana, idiota foi virando aquele cara patético, porque era um sujeito que não se interessava pelo coletivo e não participava do coletivo. Daí vem a palavra idiosincrasia, que é essa coisa que diz respeito a uma criação particular de cada indivíduo e, frequentemente, com conotações e perspectivas negativas, de um interesse egoístico, egótico, autocentrado, sem empatia, sem interesse coletivo, nem pela sociedade, nem pelo próximo, nem pela família. E aí, voltando à minha conversa com os pais, e particularmente com aquela mãe, ela disse: quando a gente juntou todo mundo, no primeiro mês foi uma alegria, era celebração, todos nós juntos, um mês. No segundo mês começaram a haver as idiosincrasias e no terceiro mês as idiosincrasias viraram idiotices particulares e a gente descobriu que os filhos não sabiam mais viver uns com os outros, com os irmãos, e não conseguiam ficar com os pais muito tempo. E já entraram em estado de angústia com as nossas presenças. E ela me disse:
Sabe o que é mais surpreendente? É que eu entrei em estado de angústia com a presença deles. Eu não estava mais acostumado a lidar com as idiosincrasias, com as manias, com o desenvolvimento de protocolos pessoais deles tão imbatíveis, tão inquebráveis, e com a inflexibilidade deles, com a falta de relacionalidade, com a atitude negativa de alguns deles para comigo, para com o pai, para com a família e uns para com os outros. E ela me falou isso com uma profunda tristeza, e eu vi que a pandemia quebrou algumas esperanças familiares. Ela achou que tinha uma família melhor do que a família dela de fato era, do ponto de vista relacional. Eu estou dando um exemplo de muitos outros que eu ouvi, de gente amiga me dizendo exatamente a mesma coisa. Resolvemos nos ajuntar para passarmos a pandemia juntos e ficou insuportável. E eu aqui em casa também com a minha mulher tivemos a presença de filhos. Uma filha e uma neta e uma amiga. E graças a Deus, foi maravilhoso, foi extraordinário, foi saudoso. Quando elas tiveram que voltar ao mundo delas para resolverem particularidades, nos deixaram a ver navios de tanta saudade, na esperança da volta delas. Mas não foi assim com todo mundo. Houve pais que descobriram que não gostavam tanto dos seus filhos, filhos que descobriram que não conseguem ficar junto com os pais de jeito nenhum mais, ou talvez nunca mais. Houve muita confusão, muita briga. Os divórcios aumentaram em 40% durante esse tempo, porque as angústias familiares se manifestaram, porque as pessoas só conseguiam manter casamentos porque passavam 12 horas do dia longe do outro. E, eventualmente, quando chegavam em casa, ainda tinham que trabalhar em casa, portanto, às vezes só se viam na hora de dizer boa noite, mesmo dentro de casa. E não havia outra forma de convívio, choques de diferenças culturais que foram se desenvolvendo entre os entes conjugais, e muito menos com os filhos já quase adultos ou adultos, estudando fora, morando fora, que voltaram para casa e aí deu ruim. E aí tiveram que encontrar soluções, e algumas vezes a solução foi ir embora. No meio da pandemia, você tem a sua história. Quem sabe você queira narrá-la para mim hoje aqui, escrevendo no chat do Portal Caifábio. Mas uma vez dito isso, apenas para refrescar a nossa memória, ou as nossas emoções, ou para você mesmo, você mesma, conseguir desenvolver a sua identificação com o que eu vou falar agora, eu quero que você abra no Salmo 63. E o Salmo 63, ele é um salmo que está dito de Davi quando no deserto. Mas ele morou muito tempo no deserto, mas nessa ocasião ele já não era mais um ser perambulante do deserto, como ele viveu por alguns anos, perambulando porque o rei Saul queria matá-lo. Não, agora ele já era rei de Israel há vários anos. Já tinha conseguido unir o país inteiro em torno do seu nome. Jerusalém era a capital, a cidade de Davi, cidade do grande rei. Ele tinha planos para construir um templo.
e isso já era sabido e anunciado, a prosperidade dele estava sendo cantada e espalhada pelo mundo à volta, pelos países à volta de Israel, e ele aparentemente vivia o cumprimento profético de tudo aquilo que o profeta Samuel tinha dito a ele, quando ele era apenas um jovenzinho ou enquanto perambulava no início das suas peregrinações forçadas, quase como um guerrilheiro se salvando do rei Saul. Pois bem, não, aqui ele tem um trono, ele tem um palácio, ele tem 8 mulheres, ele tem várias concubinas e ele tem uma quantidade grande de filhos, filhos quase todos bonitos, filhos lindos. Davi casou com mulheres bonitas e o texto do Velho Testamento nos diz isso. Por exemplo, Mical foi a primeira mulher dele, filha de Saul, era uma mulher bonita. Abigail se diz explicitamente que ela era linda e sábia. Batseba só foi objeto do seu desejo de luxúria e de adultério e traição porque ela estava tomando banho nua e ele viu que ela era um esplendor, uma escultura de beleza e a quis para si. Disse, eu quero, e pegou, patolou a Batseba. Então, ele não ia escolher mulheres feias. Os casamentos dele não eram casamentos de arranjo, exceto um com um rei local e não tão poderoso, mas certamente o casamento foi porque a filha do rei também era bela. Então, ele que só casou com mulheres bonitas tinha um DNA de estética extraordinário na família. Os filhos eram bonitos, você vê anúncio das belezas deles todos. As filhas, Tamar, por exemplo, era uma mulher linda, desejabilíssima. E o seu irmão Amnon, que era filho de uma outra mulher, mas todos filhos de Davi, era bonito e a desejou ardentemente e possuiu, praticamente estuprou a sua irmã, enquanto ela dizia, não faça isso, meu irmão, me peça para o nosso pai e ele me dará você, mas não me violente, porque não é assim que se faz em Israel. E quando isso tudo acabou e Davi foi informado, Davi não fez absolutamente nada contra Amnon. Davi tinha um problema enorme de confrontar os filhos. Ele era capaz de enfrentar o gigante Golias, de lutar contra os inimigos filisteus. Ele matou os homens dele, os últimos gigantes descendentes dos nefilins. É o que diz o texto hebraico do livro de Samuel. Ele ia à guerra e voltava sempre vencedor. Não titubeava no enfrentamento, era uma das suas marcas. No entanto, não tinha coragem de falar com os filhos. Era como empresários que são audazes no fazer grandes negócios, mas não conseguem trazer uma repreensão para dentro de casa, uma disciplina, um limite para os próprios filhos. E Davi era assim. E o resultado foi trágico na família dele. Amnon possuiu Tamar, a notícia correu, o irmão de mãe de Tamar, que era Absalão, um outro menino lindo, alto, uma cabeleira que pesava quilo, uma cabeleira de quilos, de tão linda que era, grossa, densa, espessa, longa, que lhe corria pelas costas. E a altura dele o colocava na posição de uma pessoa das mais altas em Israel, onde ele chegava, todo mundo ficava abaixo dele.
E o rosto dele, a estampa dele, era de uma beleza extraordinária. E ele desenvolveu uma amargura, um ódio do pai, porque o pai não fez absolutamente nada quando a sua irmã foi estuprada, e o coração dele começou a se encher de muita agonia. Aí ele foi e matou o irmão, já que o pai não fazia nada, não disciplinava, não punia, não afastava, não colocava o filho num lugar distante para pensar uns anos, até voltar, porque tudo era muito pequeno, não dava para manter tudo no mesmo ambiente de corte. Absalão acabou matando Amnon. E Davi também não falou nada. Só mandou Absalão para a casa do avô, que não era distante. Ele ficou lá 3 anos, mas Davi não falou nada. Depois, por intercessão de um general, ele trouxe Absalão de volta para a corte, mas também não falou nada. E Absalão ficou mais alguns anos na corte sem que o pai o tenha chamado para conversar sobre nenhum dos assuntos. E a amargura começou a fermentar no coração de Absalão, e ele criou uma sublevação contra o pai, uma revolução, uma subversão de base, e conseguiu reunir uma quantidade enorme de guerreiros de Israel, vendeu para eles uma insatisfação, disse a eles que se ele fosse o rei, todo mundo iria viver melhor, como se faz numa campanha política, promessas e promessas e promessas que não são cumpridas. Mas o povo acredita em falsidades a vida inteira. O povo sempre adorou fake news, especialmente na política. E aí ele arregimentou um grupo que se tornou até mais forte militarmente, do ponto de vista imediato, do que os exércitos do pai dele, que andavam um tanto dispersos, porque eles estavam agora em estado de paz, não tinham que sair à guerra, havia uma pacificação no país, um vácuo, de certa forma, de poder militar, e Absalão arregimentou esse grupo do vácuo e marchou contra seu pai em Jerusalém, e avisaram a Davi, que era uma raposa do deserto, literalmente, escapou para os vales do Jordão, onde ninguém conhecia as grutas, as interconexões dentro das montanhas, das quais ele vivera por anos e anos e anos, e conhecia tudo melhor do que conhecia os ambientes dos seus palácios. E ele entrou ali e se tornou inachável, indetectável. Ele e seus homens, e Absalão foi à procura dele, contra o conselho de um sábio que disse: se tu saíres daqui para ires atrás do teu pai, tu vais morrer, porque ele não será achado no deserto. E ele tem o poder de atacar na escuridão da noite, destruir as tuas tropas, que vão estar abobalhadas naquele terreno totalmente inóspito e não palmilhado por ninguém dessa geração, como Davi sabe fazer e o fez. E foi isso que aconteceu, embora Davi implorasse para que não se matasse Absalão, apenas se o levasse para ele, para Davi, o rei, vivo. Porque então, quem sabe, até que enfim Davi fosse conversar com ele, mas eu duvido muito. No entanto, um dos homens, dos generais de Davi, matou Absalão quando o viu que ia correndo numa de suas jumentas e ficou preso num arbusto. Seu cabelo subiu e se enrolou no arbusto. Você veja a força desse cabelo. O jumento foi e ele ficou pendurado, preso pelo cabelo no arbusto. E aí vieram e o assassinaram.
e dele só se tem o corpo, ou só se teve o corpo para o sepultamento, e Davi chorou aquela morte, gritando por dias: Absalão, 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 meu filho Absalão. Chorou, clamou pelo filho quando o filho já não podia ouvir, mas não foi capaz de conversar com o filho enquanto o filho podia ouvir. Há um livreto meu, um booklet chamado O Drama de Absalão, que você eventualmente encontra, inclusive, no meu portal, na livraria, onde está escrito livros. Talvez você o ache lá, uma mensagem que eu preguei só sobre os aspectos. Existe uma quantidade enorme de outras coisas envolvidas nessas particularidades que eu estou tratando superficialmente aqui e agora. Braulio está tentando achar aí. O drama de Absalão está diante de você, se você quiser. Voltando aqui para nós e para o nosso salmo. Uma vez dito isso, entendido esse contexto, que ainda teria um aspecto a mais, que enquanto Davi clamava Absalão, Absalão, meu filho Absalão, e os membros do exército de Israel ouviam, e foram eles que salvaram Davi e o reino, eles começaram a ficar magoados, disseram: poxa, a gente vai salvar o rei da sublevação de Absalão e ele fica clamando por Absalão e não tem nenhuma gratidão pelo esforço que foi feito para salvá-lo, e salvá-lo para o futuro e para as próximas gerações. E já estavam começando a entrar em estado de revolta contra ele, quando outra vez a voz da sabedoria de um sábio conselheiro disse: olha, o que você está fazendo é mal. Vai lá fora, agradece a moçada, bota roupas novas, come e bebe, volta a viver, prossegue, vive teu luto de uma maneira silenciosa e para de fazer esse escândalo que você não fez quando Amnon foi assassinado, quando Tamar foi estuprada. Mas o fato é que Davi tinha uns quindins especiais em relação a Absalão. Devia dar um orgulho enorme ver aquele filho nefilimicamente forte, lindo e alto, e poderoso, belo, extravagantemente belo. Às vezes acontecem essas coisas no coração paterno, materno. Mas o conselho salvou outra vez o reino de Davi, ele fez o que lhe fora proposto, e é só depois disso que esse salmo é escrito. Aqui se diz que é enquanto ele estava no deserto. O que provavelmente aconteceu no deserto foi a expressão dessa oração, de maneira oral. E ele estava sempre acompanhado de homens, de escribas, que anotaram o espírito da oração e depois transcreveram. E se você for ler em hebraico, todas essas orações dos salmos vêm carregadas de poesia, de rima poética, de beleza. De modo que o trabalho posterior foi feito, a oração na caverna foi anotada e depois foi salmodiada para canto, foi transformada em música. O texto é de Davi, alguém o poetizou e depois foi musicado e passou a ser cantado. Dito isto, olha só o que o Salmo diz. Eu vou lê-lo de uma vez, então preste atenção, fique aqui comigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente lá na caverna. Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Quem sabe a sede que ele tivera de Deus a vida inteira
voltou a acontecer nessa hora em que ele estava destituído de tudo. Outra vez Deus cresce dentro dele. Meu corpo te almeja numa terra seca, árida, exausta, sem água. Eu te quero. Eu te preciso como o meu corpo precisa de água. Assim eu te contemplo, eu te desejo, eu te projeto para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça, o teu favor imerecido é melhor do que a vida. Eu quero a tua graça, mais do que viver, eu quero saber que eu estou dentro da tua graça. É difícil pensar na graça de Deus quando tem um filho teu querendo te matar e você está escondido. Parece que Deus se foi. E ele diz, eu quero a tua graça, porque é melhor do que viver. Os meus lábios te louvam. No eco dessas cavernas ouve a minha voz. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em qualquer fase da vida, não apenas quando está tudo bem, mas como era na minha juventude, quando eu vivia de gruta em gruta e te louvava com a alegria de estar vivo. Em teu nome eu levanto as minhas mãos lá dentro da gruta e invocava o nome do Senhor. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Hoje em dia isso aqui é um crime dietético, não é? Mas no passado não era. No passado as pessoas queriam comer a banha e a gordura, que é o mais gostoso. Quando eu tenho que cortar numa picanha aquela gordura todinha para não comer, para não entupir as minhas artérias e coronárias, eu faço isso com muita dor, porque eu adoro uma banha e uma gordura. Meu Deus, meu nome é Mocotó. Eu adoro chupar, roer, comer tudinho. Eu tenho essa coisa primitiva lá da caverna. Eu gosto de banho de gordura. E ele diz, assim como de banho de gordura farta-se a minha alma, alma, né, paz, no sentido de o prazer do meu ser, e com júbilo nos lábios a minha alma te louva. No meu leito, quando de ti eu me recordo, lá no chão, no pano, na capa estendida no chão da caverna, eu me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio toda a minha vida, desde que eu era apenas um jovenzinho. Tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, e dentre eles estava o filho, Absalão, abismar-se-ão nas profundezas da terra, do Seol. Eles vão ser sepultados em sepulturas, em valas comuns, nos vades do deserto, aí cairão e aí ficarão. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos de chacais, significando dizer que os corpos deles iriam virar carniças no deserto e os chacais se fartariam comendo. O rei, porém, o rei é ele, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á. Quem por ele nele confia, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. E ele sabia que tudo aquilo tinha acontecido por causa de mentiras. Agora preste atenção, porque o que eu tenho a dizer vai começar exatamente agora.
A pergunta, o Braulio vai colocar uma pergunta para você aí, que eu quero que seja a pergunta que você guarde. E a pergunta é: o que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? É provavelmente o que você esteja perguntando, e eu quero tratar apenas de duas implicações daquilo que tem a ver comigo e com você agora, em razão dessa história, em razão desse contexto, em razão desse salmo, em razão dessa história ambientada do salmo. O que isso tem a ver com você? Em primeiro lugar, aprender a lição de estar com a família, com um filho querendo te matar, te odiando, querendo a tua eliminação, querendo nunca mais te ver, o que frequentemente destrói a gente. E eu sei que tem muita gente aqui que não pode nem entender o que é isso, mas existem algumas pessoas agora aqui ao vivo, em todas as plataformas, tanto quanto haverá durante o dia, dentre milhares que ouvirão até a noite e depois, nos outros dias, uma quantidade imensa de pessoas que poderiam entender completamente o significado de estar sendo perseguido ou maltratado, ou cuja vida é desejada como morte por um filho, ou por filhos, ou até por família inteira. A primeira coisa no que isso tem a ver com você é o ensino. Você pergunta o que isso tem a ver comigo, e aí vem a primeira coisa que isso tem a ver com você, é que o ensino, bota aí, Braulio, meu amigo, para o pessoal ver, por favor. Isso nos ensina a tratar de angústias que vêm de dentro de casa. E eu queria que você repetisse comigo. Isso nos ensina a tratar de angústias que vêm de dentro de casa. Este salmo me ensina a tratar de angústias que vêm de dentro de casa. Eu nunca tive nenhum filho assim, graças a Deus. Os meus filhos sempre me amaram, todos eles, todos os que Deus me deu, me amaram. Mas eu já tive um filho que surtou durante 2 anos, o meu filho Lucas, e não era nada contra mim, era contra a vida. E me deu muita angústia de ver aquele filho se tratando mal. E não foram poucas as vezes que eu li os salmos, dentre os quais esse aqui, pensando na história de se ter um filho que se desgarra do espírito familiar e do espírito da sombra da paternidade, do amor paterno, que no caso de Davi era um xodó, mas não era uma prática de amor que chama, corrige, disciplina, exorta, anima, põe o filho no lugar e o ajuda a viver. Esse salmo, todavia, no drama final, quando Davi está dentro do buraco, com o filho querendo matá-lo e exércitos que o filho reuniu, lutando contra os homens que com ele, Davi, ficaram, é aí que ele faz essa oração na escuridão da noite, dentro do buraco, como algumas pessoas estão aqui comigo, dentro do buraco, na escuridão da noite. E esse salmo nos ensina a tratar a angústia que vem de dentro. E você trata essa angústia sabendo que o teu Deus é o teu Deus, que Ele é o Deus forte, que Ele te ama, que a graça dele está presente ainda que você esteja vivendo a aridez da vida,
sem ambiente para respirar, ainda que você se sinta exilado de tudo que foi paz e conforto da sua existência, você almeja pela graça, que é maior e melhor do que a vida. Você almeja pela gordura do banquete da bondade de Deus na tua existência. Você crê que não será privado disto. No meio daquela agonia, você tem uma dieta de prazer a propor para si mesmo. E você sabe também que o Senhor tem sido o seu auxílio. Você lembra do passado e admite que o presente não tem o poder de mudar Deus em mim e nem para mim. O presente não tem o poder de mudar Deus em mim e nem para mim, quando eu digo a Ele com sinceridade que a sua graça é melhor do que a vida. E mais, quando a nossa alma se apega a Ele, quando a gente sabe que Ele nos ampara, não apenas quando os sinais do amparo têm a ver com bonanças, mas quando o sinal do amparo é o amparo no meio da angústia. Quando a gente entende isso, e quando a gente não fica com medo de que o tratamento atual da existência seja algo que se perenize contra nós, a gente sabe que esse mal tem um fim. É o que Davi ensina neste salmo, e que está e tem a ver com o espírito do evangelho, o espírito da fé, o espírito do bom combate, o espírito da esperança, o espírito da ressurreição, que diz: Lázaro, vem para fora. Ele sabia que sairia da gruta, vivo, ungido com a graça de Deus. É isso que, em primeiro lugar, a gente tem que aprender, porque o que este salmo ensina é a fazer com que a gente aprenda a tratar de angústias que vêm de dentro da nossa casa. E tem muita gente aqui sofrendo angústias que brotaram de dentro de casa, do marido perverso, que existe à margem do feminicídio, que espanca você, que odeia você e que é teu marido, de quem você não sabe se divorciar. Ou são filhos oprimidos por pais, ou são pais oprimidos por filhos, ou são avós despojados, empobrecidos e abandonados pelos seus filhos e pelos seus netos, que porventura estejam me ouvindo, filhos rejeitados pelos seus pais, filhos que estão no lugar de Davi, escondidos em alguma gruta, filhos que perderam a liberdade de voltar para casa. Este salmo nos ensina a tratar das angústias que vêm de dentro. E você vai ter que me ouvir 1, 2, 3 vezes e ler este salmo e se apropriar pela fé. Se apropriar pela fé. A fé se apropria desse bem, crê e diz: eu vou vivê-lo, eu vou praticá-lo. Aí vem uma segunda lição. A segunda lição para nós é essa que nos ensina a gente a, de fato, preste atenção nisso, porque eu quero que você repita comigo. Não, a gente, quando aprende isso, entende isso, internaliza isso, a gente aprende a não permitir que coisas do coração impeçam sua paz com Deus. Coisas do coração impeçam a nossa paz com Deus. Quando a gente internaliza
quando a gente compreende, quando a gente toma posse, mesmo que nada tenha mudado, que continue tudo igual, Absalão está lá fora, os homens dele também, não veio nenhuma notícia de rendição, de pacificação, está tudo igual. Mas dentro daquela caverna, esse homem tomou posse daquela vitória. Não tinha ainda nenhuma vitória acontecendo. Só tinha uma derrota acontecendo, a derrota de quem resolveu trair o pai e se levantar contra ele. Esse já está perdido. Mas para o pai, que está escondido dentro da gruta, cercado pelo filho, ameaçado de morte, de ser degolado, o que esse salmo ensina nessa reação de um homem que não era nem de longe exemplo de perfeição, nem de longe, em vários aspectos da vida. Ele era extraordinário em muitos outros e era muito frágil e falível em vários outros. Um deles é nessa relação da intimidade da casa. Ele não sabia fazer isso e deixava os problemas virarem montanhas de amargura contra ele, como foi o caso de Absalão. Mas aqui, dentro dessa gruta, ele começa a recuperar o espírito que ele tinha perdido. O espírito que ele tinha perdido quando adulterou e não explicou nada para ninguém, e mandou matar o marido da mulher com quem ele estava adulterando, e foi se tornando um homem diferente daquele que todo mundo tinha conhecido quando ele era um jovem, apenas lutador pela vida e pelo bem, agora rei, com palácios, com concubinas, com corte, com uma realeza aduladora. Os salmos foram diminuindo, as orações foram diminuindo, o conforto foi tirando, o espírito de intercessão, a vontade da oração, o clamor, que geralmente é filho da necessidade. Quando a gente está com tudo posto, com os banquetes preparados, a oração é aquela que diz: "Oh, que bom!" e começa a comer. É na agonia, é na falta do pão que se clama. E aqui é na falta de tudo quanto ele tinha amealhado como sucesso e, de repente, foi obrigado a voltar para as grutas das suas peregrinações angustiadas. As orações voltam, os salmos são refeitos, o espírito do desejo de Deus, da confiança em Deus, de não ter nenhum bem, nenhum reforço, nenhum amparo, nenhum arrimo, a não ser o Senhor. E ele se apropria disso, e ele confessa isso. Releia o Salmo no espírito do que eu acabei de pontuar aqui, numa leitura rápida outra vez, enfatizando as principais coisas, que são essas que, quando aprendidas, não nos permitem, bota aí para todo mundo, amigo Braulio, não fique economizando, não nos permitem mais. Não, Braulio, é a outra, meu companheiro. Não nos permitem que coisas do coração impeçam a nossa paz com Deus. Não nos permitem mais. Chega um ponto e a gente tem que ser moído. O conforto não ensina isso, é o desconforto. É a angústia, é a perseguição, é o desvalor, é a perda da autoridade, é a relativização, que nos colocam de volta no caminho da oração, da intercessão, do quebrantamento, da entrega, da confiança, da fé, que não vê nada, que não tem nada,
mas que tem apenas a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, e a eles se apega. E quando, pela fé, toma essa posse disso, a lição que fica é uma só. Isso não permite que coisas do coração impeçam a nossa paz com Deus, tanto quanto também a gente aprende que é daí, desse estado de coisas, que vem a nossa capacidade de desenvolver resistência e de aprender a lidar com essas circunstâncias que são as mais horrorosas da vida. Isso acontecem quando a gente, de fato, abre espaço para coisas que se tornaram brechas de entrada. Eu vou pedir pela última vez ao meu querido amigo Braulinho para botar essa segunda coisa aí para o pessoal todo repetir comigo e anotar, guardar pedagogicamente. E olha só o que eu vou lhe dizer, preste atenção. E esse estado de coisas nos ensina a tratar as angústias que vêm de dentro da nossa casa, tanto quanto nos ensinam a lidar com essas angústias que vêm contra nós, não só as de dentro, diretamente de dentro da nossa casa, mas nos ensinam a não nos entregarmos às aparências das coisas que nos cercam e que querem impor sobre nós a certeza de que nós estamos num estado definitivo de derrota. Não, nós não estamos de maneira nenhuma. E é isso que você precisa crer, se apropriar e aprender e tomar posse no seu coração. Você consegue, todo mundo que queira, todo mundo que de fato não tenha mais uma vida que existe apenas pelo que se vê, que se estriba apenas nas aparências das boas coisas, mas que se apropria pela fé do que ainda não está presente. Mas que a gente toma posse e diz: o mesmo Deus que me trouxe até aqui seguirá me conduzindo até o fim do bom combate, quando eu completarei a carreira e eu guardarei a fé no meu coração. Jesus, eu te peço que essa palavra singela, simples, branda, mansa, devocional, meiga de simplicidade, esteja chegando agora e enxugando lágrimas, renovando esperanças, recobrando forças, fortalecendo braços descaídos e joelhos trôpegos. Que essa palavra eterna, que não tem psicologia, que não tem ensino inventado e criado por nenhuma psicologia humana, ainda que seja adaptação do Evangelho, não tem o poder de produzir na intimidade de quem aprende a dizer: a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Não importam os inimigos, as opressões, ou se eles brotam de dentro da minha própria casa, eu não me entregarei às adversidades em tempo algum. A minha resposta, o meu escudo é a fé. Eu ando com a espada do Espírito. Eu tenho o capacete da salvação na minha cabeça.
Eu estou vestido com a couraça da tua justiça, que não é minha, é tua em mim. Eu estou cingido com a verdade, calçado com o evangelho da paz. Impunho o escudo da fé e trago a espada do Espírito. Eu não tenho poder humano, mas as forças da minha milícia espiritual são imbatíveis. Eu não sou derrotável quando eu creio que a tua graça é melhor do que a vida. E quando eu creio que tu pões a tua destra e me chamas para debaixo do aconchego do teu amparo. É aí que eu me escondo, é aí que eu fico, é aí que eu venço, é aí que tu me honras e tu me glorificas. E eu peço que essa palavra, que é verdade, tenha seu cumprimento na vida de milhares de pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém.